Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E quando rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós, com essa solenidade do batismo do Senhor, nós encerramos esse ciclo de Natal. Começou lá no dia 24 à noite com a missa da noite, das vésperas, e foi dando essa continuidade, onde nós vimos depois o dia da Sagrada Família, depois a Epifania, o batismo, a Epifania, e toda essa semana passada, falando sempre da Epifania, e hoje com o batismo do Senhor encerra-se esse tempo. Amanhã nós iniciaremos o tempo comum. Aí vocês vão notar que os sacerdotes já não estarão mais com a casula branca, vai estar com a casula verde. E aí entraremos nesse tempo da vida comum, do dia a dia de Jesus, onde nós vamos também nos associando à vida dele nesse processo nosso de santificação. Hoje é um dia também de nós lembrarmos do nosso batismo. Fomos batizados, éramos pagãos, nascemos pagãos, nós não nascemos cristãos. E no dia que nossos pais nos levaram lá na pia batismal, ali houve um renascimento, um novo nascimento. O primeiro nascimento nosso foi para esse mundo. A nossa mãe nos gerou, né? A união do nosso pai e da nossa mãe gerou uma concepção nossa dentro do seio da nossa mãe. Ali nós fomos formados 9 meses, né? Pelo menos todo mundo deveria nascer nos 9 meses. Teve uns que foram mais apressados, tiveram que nascer antes. Mas aí nesse nascimento nós nascemos para esse mundo. Mas aí Jesus vem nos dizer que era necessário que nós nascêssemos de novo. Por isso que se usa muito aquela palavra, né? O novo nascimento. E esse novo nascimento nos faz nascer para onde? Para o céu, para a eternidade. E aí no capítulo 3 do Evangelho de São João é que Jesus, ele revela isso àquele fariseu, Nicodemos, numa noite.
Nicodemos foi lá visitar Jesus porque ele não podia se declarar diante dos outros que ele era um seguidor de Jesus, então ele foi à noite e ali Jesus falou para Nicodemos que era preciso nascer de novo, e Nicodemos não estava entendendo. E aí Jesus diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino dos céus. E é por isso que depois que Jesus ressuscita e ele sobe para o céu, ele envia antes de subir os apóstolos dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê em Jesus e for batizado será salvo. E quem não crê já está condenado. E graças a Deus, nós aqui fomos batizados. Recebemos o batismo. Então essa vida nova, ela existe já em nós. E aí a Santíssima Trindade veio habitar dentro de nós, que nós estávamos com um vácuo, um vazio dentro de nós. Então, no dia do batismo, a Santíssima Trindade veio morar. Nós nos tornamos herdeiros do reino dos céus. Nos tornamos filhos adotivos de Deus, porque Jesus é o Filho por excelência. E nós somos filhos adotivos pela morte de Jesus na cruz, nós nos tornamos filhos adotivos, e aí nos tornamos também filhos da Igreja Católica, e por sermos filhos da Igreja Católica, aí nós temos o direito de receber os sacramentos, o batismo, a Eucaristia, o sacramento da penitência e assim por diante. O sacramento do matrimônio para quem casa, o sacramento da ordem para aqueles que serão os sacerdotes, e recebe-se também o sacramento da unção dos enfermos, que antigamente se falava a extrema unção, que é justamente aquele último sacramento que nós recebemos antes de nós partirmos desta vida. Então nós somos ungidos com o óleo dos enfermos. Ali também nós recebemos o perdão dos nossos pecados, ainda mais se tiver alguma coisa que esteja ali faltando na nossa vida. E aqueles que ainda podem receber a Eucaristia, recebe a Eucaristia pela última vez, porque às vezes tem doentes que não tem mais noção, pode ser que o sacerdote dê a Eucaristia para ele e ele acabe expelindo, jogando fora. Então é preciso ver se a pessoa ela tem consciência, se está bem. Então ela recebe a Eucaristia, e aí ela fecha os olhos para esse mundo e vai abrir agora na eternidade diante de Deus. Então hoje é um dia de nós relembrarmos isso, agradecermos aos nossos padrinhos que nos ajudaram no caminho da nossa fé, e agradecer também aos nossos pais que nos levaram à pia batismal. Eu sempre falo, quando eu lembro do batismo, que meus pais me levaram 5 meses depois do meu nascimento. Aí eu digo que eles demoraram, né? Mas quem mora no interior, às vezes aquelas questões de missas variadas que demoram, né? O padre tem muitas missas para celebrar e ele fica mais ali no centro da paróquia. Então tem as capelas, né? Então, dificuldade de padre também. Eu fui batizado 5 meses antes, mas é bonito quando os pais já preparam os filhos para serem batizados logo em seguida ao nascimento. Tem pais que fazem isso. O filho nasce um dia depois ou até no mesmo dia. Tem muitos santos que foram batizados no mesmo dia, ainda mais quando o parto é normal. A mãe ela está mais firme, né? Quando o parto é normal,
a mãe, ela já dá a luz ao filho de tarde, se foi de manhã, ela já está nas atividades ali, cuidando do filho, andando, mas quando é cesáreo, a coisa já fica mais, já tem mais dificuldade. Mas esse dia é o dia para isso também. Mas, dando continuidade a esse processo que nós estamos dentro da Epifania, aí eu quero deixar também para nós no dia de hoje esse marco que é importante no dia do batismo do Senhor. Então, até então, Deus ele não tinha aparecido para nenhum ser humano. E a visão que se tinha era essa: ninguém pode chegar perto de Deus, porque quem chegar perto de Deus não suporta. Isso no Antigo Testamento nós vemos, né? Quando se fala isso, que se uma pessoa chegar diante de Deus, ela não vai suportar, ela chega até morrer. E também não se pode ver Deus. Mas nesse processo de salvação nossa, por causa de Adão e Eva que pisaram na bola, era preciso que agora Deus também se manifestasse, porque os homens começaram a criar os seus próprios deuses, e era preciso que o Deus único e verdadeiro fosse apresentado para as pessoas não incorrerem no erro. Por isso que no Antigo Testamento se fala muitas vezes, né? Não fazer imagens, porque esse fazer imagens pode ser que a imagem não seja a imagem do Deus verdadeiro. É por isso que não deveria se fazer imagem. Então, imagine lá no Egito, todo tipo de animal era um deus. Até o rio Nilo também era considerado um deus também. E aí as pessoas chegavam lá diante de um cachorro, que era um deus também. Parece que é o Anubis, era o cachorro. E a pessoa faz a imagem do cachorro e fica adorando o cachorro. Não pode. Não tem como. Isso incorreria em erro. Mas Deus precisaria se apresentar. Ele precisava se mostrar. Aí sim, é por isso que a Igreja Católica fala que hoje nós podemos fazer a imagem de Jesus, não do Pai, porque o Pai ninguém viu. Então a de Jesus podemos, porque Jesus foi visto. E isso no decorrer da história da Igreja, as testemunhas, os apóstolos, aquelas pessoas que conviveram com Jesus, tudo, elas podiam dizer, olha, Jesus era assim, dessa forma e tal. E aí quando nós vamos lá para o início da igreja, bem no início, nós vemos, né, que os primeiros cristãos tinham essa percepção da imagem de Jesus. E aí que entra até para nós, na Igreja Católica, que é uma forma catequética, porque a Bíblia não se era, nem todo mundo tinha capacidade de ler as Sagradas Escrituras, ainda mais que estava em grego. Depois é que foi traduzida para o latim e depois para a língua vernácula. Então, como não se tinha como ler, então se lia através da imagem. Por isso que vem os ícones. A palavra ícone quer dizer imagem. Ícone é o quê? É a imagem desenhada. O certo não é dizer pintada, o certo é dizer desenhada. A iconografia, grafia escrita, imagem escrita, imagem vista, desenhada. E aí se podia, por isso que ali no século IV,
Na era bizantina, se a gente vai nas igrejas antigas, nós vamos ver esses ícones que estavam lá, que representavam o quê? A pessoa de Jesus Cristo, que antes não podia ser representada porque ninguém tinha visto. Bem, é só um detalhe, vocês entenderem isso aqui, né? Então tá bom, Deus nunca foi visto. Lá no livro do Deuteronômio, ali no capítulo 18, a partir do versículo 15 em diante, Deus ele fala uma coisa, ele diz que ele vai enviar um profeta, e é esse profeta que todos nós deveremos ouvir. Então, o povo de Israel esperava esse profeta, que seria o Messias. E aí vem as profecias, e tu, Belém, é a menor de todas as cidades, e tu virás o Salvador. Aí o capítulo 7 de Isaías, e uma virgem dará a luz. Então todo mundo estava esperando que isso acontecesse, até que aconteceu, na pessoa de Jesus. E aí os anjos, no dia que ele nasce, aí a segunda pessoa da Santíssima Trindade, aqui existe um detalhe: para o povo de Israel não existia a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e muito menos a terceira. Só existia Javé, aquele que apareceu na sarça ardente diante de Moisés. Então só se tinha Deus Pai, a concepção de Deus Pai. Aí agora, no dia de Natal, 9 meses antes dele nascer, o anjo aparece a Nossa Senhora e diz para ela que ela vai ser mãe do Salvador, daquele que virá para tirar os pecados. Então aqui, mãe do Salvador, mãe de Deus, então ela vai ser mãe de quem? De Deus. O nome dele será Jesus. Então esse Jesus é o Javé? É o Pai lá que se manifesta tanto no Antigo Testamento? Aí vai se observar que não é o Pai. Aí agora começa a aparecer esse tal Filho, o Filho de Deus. Então, se é Filho de Deus, ele é Deus também. Então agora são duas pessoas? São dois deuses? Não, é um Deus só. E aí naquela noite de Natal os anjos mostram: vão lá, hoje na cidade de Davi vos nasceu um Salvador. Está vendo? Agora começa a se manifestar, a se mostrar a segunda pessoa, que até então era só uma, agora é a segunda. Os anjos os anjos mostram, os pastores vão e veem. Depois os magos, 3 reis magos, guiados por aquela estrela, eles vão e veem, e ali eles adoram. Olha, eles se prostram, tanto os magos como os pastores, diante de quem? De um menino. Se eles se prostram, então é Deus. Então estão se prostrando diante de Deus. Tá ok. Depois Jesus, quando ele cresce, ele começa a mostrar para os apóstolos que ele é Deus. Então, anda sobre as águas. Foi o que nós vimos durante essa semana. Jesus andando sobre as águas. Jesus que transforma a água em vinho. Eu estou só fazendo um resumo para vocês entenderem o fato do batismo hoje. E assim por diante. Então agora aquele homem ali, ele é Deus, e ele mostra que ele é Deus quando ele ressuscita também. Ele morre e depois ressuscita. Mas aqui no batismo tem um fato muito importante que nós não podemos ficar na ignorância. Jesus se manifestou. O anjo disse: olha, ele vai ser o Salvador. Tá bom.
Mas só faltava agora uma pessoa para chancelar. Nessa pessoa de Jesus, Deus foi o Pai. Só faltava o Pai dizer: ei, é Ele mesmo. Porque até então quem foi que falou? Os anjos, os pastores, os reis magos, ali diante daquela situação. Mas faltava o Pai. Aí hoje, aqui diz assim: o céu se abriu. O Espírito Santo apareceu em forma de pomba, mas ele não é uma pomba. E do céu se ouviu uma voz. Olha, o livro do Deuteronômio. Eu vou apresentá-lo. Virá um profeta e eu vou apresentar. Aí, no dia do batismo, uma voz do céu diz: tu és o meu filho. Aquele povo que estava ali, ele ouviu. O povo ouviu a voz do Pai. Não é que o Pai não apareceu, mas eles ouviram a voz do Pai que dizia: esse é meu filho amado, em ti eu ponho o meu querer. Pronto, agora a Santíssima Trindade se mostra. O Pai pela voz. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, que desceu em forma de pomba no momento que ele foi batizado, apontando para aquele que estava sendo batizado e dizendo: este é o meu filho. Lembrando também que lá no Monte Tabor, Deus, quando a voz também é ouvida pelos 3 apóstolos que estavam lá, e lá o Pai disse: ouviu. Então, agora ele diz: este é meu filho, e lá no Monte Tabor, a voz do céu, que é Deus, diz o seguinte: ouviu. Agora, o que é que isso tem a ver conosco? Tudo isso que eu falei agora, que já está dando até sono em alguns, essa história toda, fui lá, voltei, vim aqui no dia do batismo. O que é que isso significa? Isso significa para nós que é preciso, de agora em diante, todas as nações, como eu já falei durante essa semana, que se dizem crer em Deus, precisarão mostrar que creem em Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Se as nações disserem que elas creem em Deus, mas negando a pessoa de Jesus, eles estão no erro ainda. Por isso que São João disse o quê? Aquele que diz que crê no Pai, que crê em Deus, mas não crê no Filho, é um mentiroso, ainda não crê. Ainda não chegou à plenitude da fé no Deus único em 3 pessoas. Nós não podemos apenas crer em Deus Pai. É preciso entender que existem 3 pessoas, que é um Deus só: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando nós temos o conhecimento disso aqui, não tem como um católico errar mais. Pode vir qualquer religião mostrar e fazer tantas coisas, e até mostrarem até prodígios lá. Mas se eles não creem na Trindade Santa, está no erro. Por isso que todas as nações hão de te servir, nós vimos isso esses dias no Salmo, e todos os reis da terra hão de adorá-lo. Olha só, então todas as autoridades da terra, porque as autoridades terrenas, de uma certa forma,
elas representam a autoridade de Deus. Então, para que as autoridades terrenas nós possamos obedecê-las mesmo, aí, através das suas leis e dos seus ensinamentos, eles têm que acreditar na Santíssima Trindade. Se eles acreditarem na Santíssima Trindade, se eles creem em Deus, as leis nunca serão erradas. As leis sempre serão corretas. Os homens vão criar as leis baseadas nos mandamentos. Por que as leis do mundo, elas erram? Elas erram porque os reis de toda a terra, a maioria dos reis, são ateus, não acreditam em Deus. E aí, as leis que eles colocam vão contra a lei de Deus. Aí a gente vê o quê? A lei do aborto. Não matarás. Lei do aborto, matar. Então, esses governantes, eles não creem na Santíssima Trindade. Eles não creem na pessoa de Jesus Cristo. E aí eles fazem as leis que vão contra. Aí veja agora, nós que somos batizados e recebemos a Trindade dentro de nós, e nós cremos em Deus, e Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós declaramos que Deus é Deus pela pessoa de Jesus Cristo. Diante dessas leis que vão contra, qual é a atitude nossa de batizados? Dizermos não. Não podemos obedecer. Por isso que Pedro falou, né? A quem nós devemos obedecer? A Deus ou aos homens? Aí nós vamos entender os primeiros cristãos, quando foram perseguidos pelos imperadores romanos. Os imperadores romanos queriam que ele se dobrasse diante deles. E aí os cristãos diziam: não, nós podemos cumprir a lei de vocês, e vocês sabem que nós cumprimos, porque até a lei deles estavam de acordo, mas nos prostrar diante de vocês, não. Mas por que vocês não podem? Eu sou Deus. Não, você não é Deus. Você nasceu da Virgem Maria? Você morreu na cruz? Você ressuscitou? Não, então nós não podemos te adorar. Nós adoramos Jesus Cristo. E aí, por causa dessa, entre aspas, desobediência a eles, os cristãos eram perseguidos e eram mortos. Bem, se vocês entenderam esse resumo de tudo que eu fiz aqui nessa homilia, não vai ter como você abandonar a Igreja Católica em momento nenhum da sua vida. Porque vocês se deparam, nós nos deparamos diante de uma verdade, e aí eu vou falar uma redundância, uma verdade verdadeira que não tem como se opor. E aí, se for preciso dar a vida, vai dar. Aí nós católicos não vamos ter respeito humano diante de nenhuma situação. Nós não vamos ter vergonha de ser católicos. Nós não vamos entrar em bagunças e brigas, nós não vamos discutir. Mas se quiserem ouvir, nós vamos falar sempre a verdade, e mesmo que se incorra em perdermos a vida, nós vamos ter que perder essa vida, porque nós cremos na Santíssima Trindade. Nós cremos no Pai, nós cremos no Filho que se apresentou a nós, e nós cremos no Espírito Santo que nos faz entender todas essas coisas, e entendendo todas essas coisas, faz com que nós sejamos católicos de verdade.
Aqui está o batismo do Senhor, está o nosso batismo, e eu termino com uma frase também, uma questão que os santos padres trazem. Jesus precisava ser batizado? Não. Mas por que ele foi batizado? Aí os santos padres dizem, ele foi batizado para que as águas desse mundo fossem santificadas. Então, quando Jesus toca na água, a água de todo mundo é santificada. Para quê? Para que nós pudéssemos receber o batismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe, Maria Santíssima.